Eu quero começar com uma história. Existia um fazendeiro. Vocês estão prontos mesmo? Eu estou pronto. Estou sentindo que vai ser uma noite muito importante. Existia um fazendeiro muito rico. Você já conheceu um fazendeiro mesmo? Raiz, de bota, chapéu, muitos bois, muito gado, estábulos, cavalos. Já foi num lugar assim, numa fazenda grande? Já foi? Uma vez eu fui atender um fazendeiro na estrada de Cachoeiras de Macacô até Guapi, no meio da estrada, uma grande fazenda. Tinham mais de mil palmeiras plantadas nessa fazenda. Mais de 1000 palmeiras. Inúmeros cavalos, riquíssimo. Inúmeras casas. Então você consegue visualizar isso, uma fazenda grande, um fazendeiro muito rico. E esse fazendeiro, ele perdeu um objeto de valor, ele perdeu um relógio de bolso de ouro. E além do valor do ouro, da joia, do relógio, tinha um valor inestimável porque era um valor emotivo, um valor sentimental. Ele tinha recebido isso do seu pai, que recebeu do seu pai. Então, não era apenas um relógio, era uma herança, era algo passado de pai para filho, era uma tradição, era algo inestimável. Valor emocional, valor sentimental, valor financeiro. E ele perdeu esse relógio num dos estábulos de sua fazenda. Então ele já tinha mandado seus servos procurarem, não tinha procurado. E ele fez uma festa, e ele convidou muitas crianças e deu uma recompensa para a criança que encontrasse o relógio dentro de um dos celeiros. E as crianças entraram, aquele monte de criança, aquela correria, aquela gritaria, e levanta peças, utensílios dentro do celeiro, palha, e procurando, e ninguém encontrou o relógio, mesmo sendo a recompensa grande e mesmo havendo muitas crianças. E aí chegou um menino, e esse menino perdeu o horário, mas encontrou o relógio. Esse menino chegou e falou assim: você me dá mais uma chance, eu posso entrar agora? Aí ele falou assim: pode. E assim que as crianças saíram, ele aguardou as crianças terminarem. E aí as crianças saíram e ele finalmente entrou, sentou no meio do celeiro, ficou em silêncio. Até que ele pôde ouvir o tic-tac do relógio, sob a direção correta, e encontrou o relógio. Existem muitas coisas que a humanidade está perdendo hoje. Está perdendo seu tempo, está perdendo seu valor. Está perdendo a noção daquilo que vale de verdade, daquilo que realmente importa. Mas quem acessa o silêncio consegue perceber e encontrar aquilo que foi perdido. Eu acredito que existe algo que pode mudar completamente a realidade que nós estamos vivendo hoje como humanidade. Eu acredito que por meio do silêncio nós poderemos perceber o que na correria, na agitação das soluções, dos prognósticos, dos relatórios, as pessoas estão perdendo. É através do silêncio que nós vamos perceber aquilo que realmente tem valor. Amém? Vocês estão prontos? Nós vamos falar sobre isso, sobre aquilo que nos permite encontrar o relógio perdido, aquilo que nos permite encontrar um tesouro, o silêncio. Pouco se fala sobre o silêncio, muito menos ainda se pratica sobre o silêncio. Isaías 48, 17 e 19. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que ensina, que dirige o caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes como a areia, seus filhos como grãos, e o nome deles jamais seria eliminado nem destruído.
Se tão somente tivesse prestado atenção às minhas palavras. Se tão somente tivesse prestado atenção às minhas palavras. Se tão somente tivesse prestado atenção às minhas palavras. Esses tem dias que a gente tem pensado muito sobre o ambiente hospitalar, não é verdade? Nós temos visto muitas pessoas sendo internadas. Inclusive, eu quero, mais tarde, me lembro, mas a gente orar pela minha irmã. Minha irmã está internada nesse exato momento. Ela acabou de ganhar neném na semana passada e ela foi internada com fortes dores abdominais e não se sabe o que é, ela fez o ultra, não apareceu nada. Então nós vamos orar por ela essa noite, acabou de ser internada. Mas algo muito precioso acontece, muito importante para a vida humana acontece quando você está ali, no ambiente hospitalar, que é simplesmente você repousar, se render e se aquietar. Só quando você se aquieta, eu quero que fique vívida essa imagem para você. Eu lembro, quando eu fiquei internado, quantas vezes eu fui furado para colocarem um acesso para poder o remédio entrar na minha circulação sanguínea. E você sabe, pelo menos eu não sei, no senso comum, a gente pensa um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente vai para o hospital para tomar uma medicação porque tem um efeito mais rápido, mais poderoso, não é isso? Do que você tomar no comprimido, você toma direto na veia, tem um resultado mais rápido. Então, muitas vezes as pessoas falam, vai para o hospital para tomar na veia o remédio, para ver se resolve mais rápido, uma carga maior, um efeito mais poderoso. E existe um remédio que já foi pago, foi comprado, está disponível, existe uma equipe, existe servos, filhos, existem embaixadores e herdeiros do reino de Deus, prontos para servir a cidade, prontos para te abraçar, prontos para te auxiliar. Existe algo que Jesus conquistou na cruz, que está pronto para ser liberado, para correr em suas veias, mas isso não vai acontecer até que você se aquiete. Nenhum enfermeiro consegue colocar um acesso se você estiver agitando o seu braço. É a verdade ou não é? Porque é delicado. Eu sinto de verdade que na vida de oração, na vida devocional, na vida da reflexão, nós precisamos de ter um tempo para parar, para nos aquietar. Muitas coisas Deus quer operar no nosso interior, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, mas nós não damos tempo. Melhor seria se atrasar do que perder o relógio. Atrasar os nossos compromissos naturais, mas não perder o tempo de Deus para a nossa geração. Se tão somente a gente permitisse, se acalmasse e deixar isso correr em nossas veias. Nós precisamos do silêncio. Nós temos um problema com a humanidade. São dias que conhecemos pouco o silêncio. Falamos pouco sobre o silêncio, praticamos pouco o silêncio. E isso era algo inseparável da rotina de Jesus. Se tem uma coisa que Jesus fazia diariamente, e não era apenas uma coisa, mas a primeira coisa que ele fazia diariamente, era separar um tempo de silêncio. Olha que interessante. Lucas 5,16, mas retirava-se Jesus para lugares solitários e orava. Algumas semanas atrás a gente conversou sobre esse versículo, e surgiu uma curiosidade, eu comentei com vocês, eu não tinha uma resposta, mas eu acredito que eu recebi uma resposta. Eu me perguntei, Mateus 6,6, Jesus nos orienta, mas vocês, quando orar, entra no teu quarto, onde? Vamos lá, gente, onde? Entra no quarto, tranca a tua porta e o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Aí eu me perguntei, por que Jesus não fazia isso? Ele nos ensinou a fazer isso, entrar no quarto. Mas por que, se era só entrar no quarto, por que Jesus não só entrava no quarto? Porque ele ainda assim, precisava ir para o alto do monte diversas vezes, pelo menos 15 episódios, nós vemos no livro de Lucas que Jesus retirava-se
para lugares desertos, para o monte, para longe da multidão, a fim de orar. Enviava os discípulos na frente, etc. Então, era um horário normalmente de madrugada e retirava para um lugar longe. Eu falei, qual é o objetivo? Por que essa peculiaridade de ir para um lugar distante? Boa pergunta, não é verdade? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho aqui. Eu quero compartilhar algumas descobertas que eu fiz. Vou compartilhar com vocês 5 experimentos reais que aconteceram, científicos. Quero compartilhar com vocês 5 experimentos. O primeiro deles, em 1859, Florence Nightingale, uma enfermeira britânica, ela escreveu no seguinte documento, compilado pelo historiador Schwartz em seu livro Making Noise, de Babel ao Big Bang. O ruído desnecessário, ela concluiu, é a ausência mais cruel de cuidado que se pode infligir a uma pessoa. O ruído desnecessário é a ausência mais cruel de cuidado. Ou seja, a maior negligência que se pode causar a uma pessoa é um ruído desnecessário. O ruído repentino é, inclusive, a causa de morte entre muitos pacientes enquanto crianças. Ou seja, crianças enfermas, ao serem expostas a ruídos repentinos, isso causa uma morte dessas crianças. Muito interessante, não é? Segundo experimento, o médico e pesquisador Luciano Bernardi foi um dos primeiros a responder a essa questão num estudo publicado na revista Heart. Segue o relato dele. Estávamos investigando os efeitos diferentes da música no sistema cardiovascular respiratório e introduzimos pausas de 2 minutos entre os trechos das canções. E então vimos indicadores de relaxamento humano disparavam durante essas pausas muito mais do que qualquer música ou durante o silêncio anterior ao início da experiência. Então, deixa eu te explicar aqui. Iam fazer um experimento com uma pessoa, certo? Todo o período de silêncio, enquanto ela aguardava o experimento começar, nada aconteceu dentro dela, quanto ao iniciar o experimento, ela foi exposta a um período de ouvir a música. Quando a música terminava, entre uma música e outra, tinha um espaço, uma pausa de 2 minutos de silêncio. E eles foram analisando o que ocorria no sistema cardiovascular respiratório. E o relaxamento que acontecia durante o contraste. Então, o efeito do silêncio se dá no contraste. Muito importante você não ser um ermitão, sumir no alto do monte, esquecer todo mundo, etc. Não é isso. Mas é durante a sua rotina, durante o seu dia a dia, assim como Jesus, você separar tempos de silêncio. Vamos lá. Terceiro experimento. Uma afirmação tanto quanto inusitada, que o silêncio acorda os neurônios. Michael Ware, da Universidade de Oregon, descobriu que nossos neurônios acendem durante a quietude, de modo que o cérebro está reconhecendo que não vive sem a ausência dos inputs. O input é o estímulo, é o som que estimula o cérebro. Então ele descobriu que durante o período de quietude, nossos neurônios acordam. Inclusive, houve também um experimento em que descobriu-se que, muitos anos atrás, que é durante o sono, durante a quietude, que o seu cérebro, no hipotálamo, grava as informações que você aprendeu durante o dia. O sono profundo, o sono REM, Rapid Eye Movement. Então, durante esse estágio do sono, que ele é bem pequenininho, cerca de 1 hora, durante toda a sua
noite de sono, durante as 8 horas que você dorme, cerca de 30 minutos a 1 hora, dependendo da qualidade do seu sono, é esse estágio profundo de sono em que o seu cérebro trabalha. Seus neurônios acordam, opa, estamos em silêncio, vamos trabalhar. Estamos em condição de trabalhar. E o que acontece quando você não dorme ou tem um sono de baixa qualidade? O seu cérebro não encontra as condições necessárias para gravar as informações novas aprendidas, as novas aquisições na memória de longo prazo. Então, pessoas que têm condição com a memória, normalmente isso está associado à qualidade do sono. Então, por isso que é muito importante a gente entender que o nosso corpo foi programado para períodos de pausa. Quarto experimento: o silêncio provoca neurogênese. O cardiologista e neurologista Iman Kirsten, em seu trabalho Silêncio é de Ouro, em 2013, essa pesquisa foi realizada com camundongos e mostrou que o silêncio, em maior nível do que qualquer melodia, provoca a neurogênese. O que é neurogênese? É nascimento de novos neurônios. Então, não só durante o silêncio os neurônios acordam, como durante o silêncio eles se multiplicam, nascem, geram novos neurônios. Ou seja, você fica com uma capacidade intelectual maior durante períodos de silêncio. Inclusive, ele afirmou que a diminuição do tempo de silêncio leva à doença do Alzheimer, como apontam muitos especialistas. O silêncio e o retiro é a melhor maneira de tratar essa doença. O silêncio e o retiro é a melhor maneira de tratar o Alzheimer. Aí eu comecei a entender por que Jesus ia para lugares longes, para desertos, para lugares com ausência completa de ruídos, ausência completa de situações. Olha só, vamos lá. O que ele afirmou? O pensamento profundo na meditação. Onde? Meditação gera novas conexões entre os neurônios. Ou seja, calma aí. Durante o silêncio, os neurônios acordam. Beleza? Não só acordam, como se multiplicam. E durante o estado de pensamento profundo, ou seja, aqui não é sono. Aqui é você acordado em pensamento profundo, em meditação, em reflexão. Isso gera novas conexões entre os neurônios. Ou seja, uma vida intelectual ativa exige concentração, portanto, silêncio. E desempenha um papel protetor de distúrbios neuronais. Sabemos que um alto nível de escolaridade está associada ao menor risco de sofrer a doença do Alzheimer, diz o neurologista, que aconselha uma pausa durante a nossa rotina barulhenta e pontuada por momentos de silêncio. Eu estava conversando isso com Camila Vieira, e ela falou assim: então eu vou me trancar num lugar e vou ficar quieta. Olha que interessante. O quinto experimento. Existe uma palavra chamada anecoicas, que são ambientes destituídos completamente de estímulos sonoros. Ou seja, lugares controlados, com tratamento acústico, em que você não tem nenhum som, nenhum tipo de som. Silêncio absoluto. Essas câmaras anecoicas não têm nenhum tipo de estímulo sonoro. Elas reproduzem no ambiente médico o que há de mais parecido ao silêncio absoluto. Porém, ninguém consegue ficar mais de 40 minutos dentro delas, porque o cérebro está sempre à procura de estímulos. E se não encontra fora do corpo os estímulos, ele amplia o ruído do coração e dos intestinos. Interessante, né? E isso é uma das causas de insanidade mental. Então, se você for viver se trancando
em lugares com ausência extrema de estímulos, absoluta de som, isso pode gerar problemas de sanidade mental. Você pode ficar maluco. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você? Sobre extremos. Seu corpo foi preparado, foi programado, criado por Deus, para você alternar entre momentos de silêncio, calmaria, de sono e também de rotina, de barulho, de estímulos. E isso é a beleza da música, porque a música, ela organiza os sons, ela organiza os estímulos, fazendo com que a alma se sinta mais à vontade para aflorar. É em momentos de músicas que muitos se conectam com Deus, não porque Deus está na música, mas porque nós nos tornamos mais perceptíveis, mais sensíveis à presença de Deus, porque a música organiza sons. Se existe ruído, por exemplo, de obra próximo da sua casa, o que aconteceu comigo, que está abrindo mais uma farmácia do lado da minha casa, já são mais de 10, eu acho que ali na região que eu moro, nunca vi tanta farmácia, deve estar dando dinheiro esse negócio, hein, gente? E uma bateção ali, direto, barulho de obra. E aí a gente coloca uma música, porque a música, ela foca o nosso cérebro para a melodia e faz com que a gente tenha um conforto melhor. Mas olha que interessante. Deus não quer que a gente se isole, mas que faça pausas. Pausas são muito importantes. Por que eu trouxe esses dados para vocês? Eu não estou aqui, meu intento não é dar uma aula para você, mas é elevar a importância do silêncio. Mostrar a necessidade que eu e você, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, precisam de períodos de silêncio. É nesse período que a gente se regula. É nesse período que Deus pode operar no nosso interior. É nesse período que remédios do céu podem ser liberados nas nossas veias e nos preparar para o dia. Com isso eu quero concluir o seguinte: silêncio não é ausência de som. Silêncio é a ausência de tudo que deseja roubar a nossa atenção. Silêncio é a ausência da distração. Vou repetir: silêncio é a ausência de distrações. Ao entender e aprofundar nesses estudos, eu concluí, eu entendi. Por isso, então, que Jesus ia para lugares desertos. Por isso, ele fazia isso diariamente. E se somos discípulos de Jesus, por que não faríamos? Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E no versículo 7, ele vai listando, no versículo 7 ele fala: tempo de calar e tempo de falar. Nós precisamos alternar tempo de calar e tempo de falar. E valorizar e entender que o tempo que você não está com ninguém, o tempo que você está tomando um banho, que você está escovando o dente, o tempo que você está só, deve ser valorizado, deve ser aproveitado, deve ser entendido a importância, não roubar, não negociar períodos de silêncio, de organizar as ideias, organizar os sentimentos, organizar o seu espírito, e entender o que Deus está falando. Eu separei alguns versículos aqui sobre o silêncio na Bíblia. E cheguei a algumas conclusões. Silêncio é a melhor resposta ao céu. Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Zacarias 2:13. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele levantou-se da sua habitação. Movimento no céu significa pausa na terra. A melhor maneira de você responder a uma movimentação celestial é se aquietando aqui na terra. A melhor maneira de você perceber a voz de Deus é se aquietando aqui na terra. Isaías 30:15. Diz o soberano, o Senhor, Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, no silêncio e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não atentaram.
Meu Deus. Existe força. Lembra da ilustração do hospital? Você ali na maca e colocando o seu braço. Existe ali um soro com remédio que vai te dar força, que vai te dar descanso, que vai injetar isso dentro de você. Descanso para a sua alma e força para o seu interior. Isso está no silêncio. Existe silêncio no descanso, existe no silêncio descanso e força que você precisa. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio, se ficar em silêncio, se contiver a língua, como quem tem discernimento. Ou seja, no silêncio está a sabedoria. No silêncio está a sabedoria que você precisa. Salmos 4:4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam e aquietem-se. No silêncio está a inteligência interpessoal. Muitos têm esse desafio e não conseguem vencê-lo. Porque o ser humano, cada um é diferente. Cada um tem opiniões, pontos de vista, aspectos diferentes. E muitas vezes a gente não lida bem com o outro. E para que a gente possa crescer no nosso relacionamento interpessoal, nós precisamos de silêncio. Tiago 3:2. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. No silêncio está a excelência, o caráter excelente. É no silêncio que o seu caráter vai ser trabalhado, para você ser aperfeiçoado. Você quer ser aperfeiçoado? Você deseja ser aperfeiçoado? Aqui, ó. Silêncio. Zip na boquinha. Lembra disso, Isabela? A Daça, quando era pequenininha, ela falava assim: zip na boquinha, tá na hora de ficar quietinha. Salmo 62:5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. No silêncio está a esperança que você precisa. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: ao falar, se você decidir falar, tente tornar suas palavras melhores do que o silêncio. Essa é boa, né? Posta, Isabel. Ao falar, tente tornar suas palavras melhores que o silêncio. Vocês já entenderam como o silêncio é bom, não é verdade? Qual o benefício, qual o efeito ele traz para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito. Se for falar, tente tornar suas palavras melhor do que o silêncio. Ouça o silêncio. Palavra é prata, silêncio é ouro. Silêncio é a melhor resposta que você pode dar ao céu. Guardar silêncio sobre a maioria dos seus planos é um conselho de grandes empreendedores, de grandes homens de negócio. Guardar silêncio sobre a maioria dos seus planos. Só compartilhe aqueles que forem necessários. Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. Numa crise, estabeleça o dia do silêncio. Essa é uma dica para a vida, anota aí. Durante uma crise, estabeleça, está passando uma semana difícil, estabeleça um dia da semana para o silêncio. Para quê? Para um retiro pessoal. Vai dar um passeio aí numa montanha, no mato, vai sozinho. Tira um tempo de silêncio, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, não é isso, Pablo? Por isso que Pablo está sempre assim bonito, jovial, olha que coisa linda. Se não for possível sair de uma tempestade, eu tenho um conselho para você: tente dormir, porque foi o que Jesus fez. Bill Johnson diz: você só tem autoridade sobre a tempestade na qual você consegue dormir. Procure estabelecer diariamente a hora do silêncio. E eu quero te fazer uma pergunta. Pensa aí. Qual seria a melhor hora do silêncio do seu dia?
Para e pensa. Seria de manhã? Seria o horário do almoço? Seria o horário da noite? Durante um bom período da minha vida, por incrível que pareça, o melhor horário do silêncio para mim era meio-dia, que era o meu horário de almoço, e eu ficava completamente sozinho. E eu ia para o banheiro do shopping, durante alguns anos que eu trabalhei em shopping. Ia para o banheiro do shopping, sentava lá no último box, lá ficava lá quietinho, só quietinho, orando durante o meu período de almoço. Ali era o período que eu tinha de silêncio, o período que eu tinha de oração, no banheiro do shopping. E estabeleça também o quarto do silêncio. Nós vamos começar uma obra aqui amanhã, aqui na igreja. Nós estamos preparando uma sala pastoral ali, porque é um lugar que a gente quer ter, que a gente quer chamar de sala do Pai. É naquele lugar ali que eu, Isabela, a gente vai separar para se enfiar, se trancar ali e ficar ali só a gente e o Pai. Tem um momento, sabe, tem um lugar só para isso. Eu conheci isso no ano de 1999. Eu fui para um projeto missionário em São Vicente, Baixada Santista. E lá tinha uma portinha escrita assim, Sala do Pai. Foi a primeira vez que eu vi aquilo, 1999. E ali tinha um tapete, tinha umas almofadas, tinha um som, e ali a gente colocava uma fita cassete de adoração, e não tinha mais nada nessa sala. Era só tapete, umas almofadas, o som e uma porta para ficar fechada. E ali era um ambiente onde a gente chamava de Sala do Pai. E ao longo do dia, as atividades durante o projeto missionário, qualquer pessoa podia entrar ali e durante o dia ter um tempo para dar uma pausa com Deus. Eu já te perguntei, qual seria o melhor horário para o seu tempo de silêncio? Agora, qual seria o melhor lugar? Todo mundo conhece um lugar, um refúgio, um lugar. Se você não conhece, está na hora de você procurar, porque você precisa disso. Deus quer falar com você, Deus quer operar em você, Deus quer injetar coisas que vão fazer bem ao seu interior, mas para isso Ele precisa que você esteja rendido, em silêncio, pronto para ouvir. Eu já estou concluindo. Talvez você esteja se perguntando, como eu vou me preparar para isso? Tenha um tempo especial com Deus todo dia. O seu espírito precisa disso. Nós entendemos como o seu corpo precisa disso. Nós entendemos como o seu sono precisa disso. Nós entendemos como a sua alma precisa disso. Mas o seu espírito precisa disso para viver, para sobreviver. É por isso que muitas pessoas, diante das circunstâncias, ficam abatidos. No ano de 2003, eu já estava alguns anos já na faculdade, né? Eu entrei no ano 2000 e eu iniciei num projeto de pesquisa do CNPq. Fiz parte de um projeto de pesquisa com testagem em roedores, né? Hamsters. Aqueles ratinhos branquinhos lá. A gente tinha mais de 200 ratos lá em cativeiro. E a gente fazia vários experimentos com eles, psicológicos. E um deles, a gente colocava uma bacia de água, dessa altura mais ou menos, e colocava o ratinho ali dentro. E ele ficava rodando, rodando, e quando ele não via a saída, ele afundava. Com menos de 20 minutos, ele, depois de nadar e ver que não tinha uma saída, ele afundava. Tentava, ficava escorregando, não saía, afundava. E a gente pegava uma injeção de ansiolítico, que é um remédio antidepressivo, é a substância que dá origem a muitos remédios antidepressivos, e a gente injetava o ansiolítico no ratinho. E ele ficava rodando por mais 24 horas. Maldade, né? Mas é através disso que a gente descobriu que o ratinho tinha condições físicas de ir muito além. Assim também é o nosso espírito. Existem desafios que você tem total condição de superar, de enfrentar, de se adaptar, de aprender, de crescer, de evoluir.
Mas muitas vezes, por falta de inteligência emocional, você afunda. Pedro afundou por falta de inteligência emocional, porque ele deu ouvido mais aos ruídos das ondas do que à voz de Jesus. Pedro afundou porque ouviu mais o ruído do que o som das palavras de Jesus. Talvez você esteja afundando porque o seu espírito não está pronto, forte, vivo, aceso. Talvez você não parou no centro do celeiro para ouvir o tic-tac e encontrar aquilo que Deus separou para você, a sua herança, aquilo que Ele separou para os seus filhos, uma herança preciosa, cheia de valor. E a única maneira de encontrar direção é em silêncio, é se aquietando no meio do celeiro. Meus amigos, aquiete-se no meio dessas circunstâncias, aquiete nesse tempo, sente no meio do celeiro e ouça, porque Deus quer te dar direção, Deus quer te mostrar o seu valor, Deus quer te dar a sua herança, quer te dar um acesso que você perdeu.